Olá! Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal chegando nessa tarde de quinta-feira, Gisele. Pessoal chegando. Vamos bater um papo hoje, dando sequência à conversa dessa semana. Vamos seguir falando sobre a ansiedade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os sintomas ocultos da ansiedade. A gente sabe que tem alguns sintomas que são bastante comuns e conhecidos por todos, como coração acelerado, aquela palpitação, boca seca, sudorese, tremores, não é? O pensamento muito acelerado, confuso, esquecimento. Boa tarde, gente! Agora, tem alguns sintomas aí que são um pouco ocultos, que talvez você possa estar padecendo de ansiedade e nem sabe, né? Que tem esse sintoma aí por trás que possa estar atrapalhando demais a tua vida. E tem como reduzir essa tal ansiedade. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou pedir para você que está aí me falar de que parte desse Brasil ou do mundo você está, tá? E para que eu tenha clareza, Laísa Soares, querida da NVS, tudo bem? Um beijo para você, Laísa. Pessoal, olha, para quem está querendo ter um estilo de vida saudável, para quem está na batalha com o ponteiro da balança, siga a Laísa, tá? A Laísa é uma dos cofundadores, né? A cofundadora do Instituto Nacional Vida Saudável. Pessoal muito fera, faz um trabalho muito decente, muito bonito em prol da vida saudável, do respeito a nós mesmos, para que possamos ter qualidade, bem-estar, viver bem. Para quem padece com os quilinhos a mais, siga a Laísa aí. Renata Bareia, São Paulo, tudo bem? Renata, vamos lá, o pessoal chegando. Mas bom, a intenção aqui hoje é a gente dar sequência a essa conversa que nós estamos tendo desde segunda-feira, falando sobre ansiedade. Ansiedade é considerada um transtorno, né? Uma questão que incomoda muita gente nos tempos atuais. É o mal do século. E muitas pessoas, eu diria que 99% das pessoas que padecem com excesso de peso são altamente ansiosas. E isso traz uma série de consequências muito ruins para o seu dia a dia, para o seu bem-estar, para a tua qualidade de vida, podendo até mesmo comprometer a tua saúde física, além de comprometer a sua saúde emocional. Iristina, boa tarde. Iristina de Caxias do Sul, um beijo para você, Iristina. A gente vem conversando sobre isso, né? A gente vem conversando sobre isso aqui e hoje eu quero falar sobre os aspectos ocultos da ansiedade. Além aquelas sensações físicas que muitas vezes a gente tem e claramente percebemos que é causado pela ansiedade, ok? Veja só, eu tenho abordado nesses dias aqui com vocês o seguinte, né? A ansiedade, ela tem duas questões, dois pontos muito importantes que você tenha muito claro, né? Por que as pessoas são ansiosas? Primeiro, quando você que está aí do outro lado está abraçando o mundo, ok? Você tem 24 horas no seu dia, 7 dias na semana e de repente você assume diversos compromissos, responsabilidades, atividades e não consegue dar conta. Então você começa a ficar altamente ansioso. É uma ansiedade que muitas pessoas começam até mesmo ter uma convivência quase contínua, vira uma rotina estar ansioso, né? Então eu trabalhei na segunda-feira aqui com o pessoal que me assistiu a questão da ansiedade crônica, né? Tome cuidado para você não se tornar um ansioso crônico, tá bom? Agora, veja só. Então, se você está abraçando o mundo, se você tem uma agenda cheia, é muito fácil você ficar com essa sensação. Hoje eu troquei de celular. Viu só, pessoal? Meu celular estava meio capenga. Hoje eu comprei um celular nota 10 para garantir um periscope, né? Os scopes com mais qualidade de imagem, né? A gente tem que aprimorar, né? E é sempre muito legal estar aqui recebendo o pessoal. Hoje eu estou um pouco mais cedo. Geralmente eu estava fazendo às 5h30, mas hoje eu tenho atendimento às 5, então puxei essa conversa para as 3h30. Mas enfim, como eu estava falando, né, a questão da ansiedade, excessos, né, de atividades,
a agenda cheia, você tem a sensação que você está sempre apagando incêndio e com isso a sua cabeça fica muitas vezes no futuro, achando que eu não vou dar conta e amanhã eu tenho que entregar esse relatório, eu tenho que ligar para minha mãe, eu tenho que passar no supermercado, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, né? Então aí a gente já está falando também de um segundo elemento que caracteriza muito claro a ansiedade, né? Uma ansiedade aqui que traz prejuízos para a tua vida, que é aquela ansiedade que a sua cabeça não está no presente, você está sempre, né, com o pensamento acelerado, sempre pensando no amanhã. Tava mais fofinha? Você está sempre pensando no amanhã, você está sempre conectada com o que vai acontecer. E o futuro, como eu venho dizendo aqui para você, é uma construção da nossa imaginação. O futuro tem as nossas fantasias, os nossos desejos, os nossos objetivos. O interessante é que você esteja muito mais com o seu pensamento, com a sua cabeça no presente. O corpo está sempre no presente. Agora, se você está sempre pensando no amanhã, obviamente, nós temos todos o direito e até é interessante que você esteja pensando no futuro para fazer um planejamento, para planejar um projeto, enfim, ter estratégias para ter mais qualidade. Porém, o problema é quando você só está com a cabeça no futuro, divagando, viajando e não está prestando atenção no que você está fazendo, não é? Muita gente, por exemplo, caminha aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, está caminhando na Avenida Paulista e só está o corpo andando, parece, né, robozinhos ali, porque a cabeça está longe, não percebe um jardim, né, que foi ali, enfim, feito recentemente, não percebe, por exemplo, né, uma loja nova. Tem pessoas que fazem o mesmo caminho, mas elas não notam o caminho, porque quando elas estão fazendo o percurso, elas estão viajando, morando dentro de suas cabeças. Tome cuidado para você não morar dentro da tua cabeça. Agora, quais são os sintomas ocultos da ansiedade? Quem arrisca um palpite aqui, por exemplo? Cristina, tem alguns sintomas, né? Tem algumas situações que podemos pensar aqui que são sintomas ocultos da ansiedade. Palpite você arrisca, Cristina? Você que está aí direto do sul. Eu diria que a taquicardia, a palpitação ela não é tanto um sintoma, digamos, oculto, porque a pessoa tem uma sensação, né, física, que o coração está saindo pela boca, né? A sudorese também, né? Você percebe que começa a ficar suada. Não, né? Eu diria que são sintomas físicos, né? Sintomas ocultos aqui, vamos lá, só para ficar um pouco mais claro. Sintomas físicos, sintomas... qual que é a diferença, Cíntia? Sintomas ocultos e sintomas físicos. Vamos lá. Sintomas físicos aqui, eu estou me referindo àqueles que são muito claramente percebidos. Por exemplo, sudorese, como a Cristina pontuou. A taquicardia, ou aquela palpitação, sensação que o coração vai sair pela boca, né? A baixa concentração, veja só, a baixa concentração, tem gente que até percebe que, ok, eu estou com dificuldade de concentração, porém não associa, talvez, a ansiedade, né? Da mesma maneira, muita gente que tem esquecimentos, né? Tem gente que fala assim, eu estou sofrendo da memória, eu acho que eu vou ter Alzheimer, né? Eu vou ficar demenciado, a minha memória está fraca. Na verdade, às vezes não é a memória ou uma questãozinha relacionada, digamos, neuroquimicamente direto com a sua memória, né? Mas sim com a ansiedade que pode estar num grau elevado. Eu quero dizer o seguinte, se você está ansioso, se você está ansiosa, é muito possível que você está, sei lá, lavando uma louça e vai guardar a louça no armário, e você está pensando em outra coisa, depois você não sabe onde você colocou aquela tigela, você não sabe, por exemplo, cadê as chaves do carro? Onde eu coloquei as chaves do carro, né? Quem perde as coisas aqui muito facilmente, né? Eu não sei se quem está aí me acompanhando acontece isso, né? Se acontecer, escreve eu, para que eu saiba que acontece contigo. Essa coisa do esquecimento, né? Acontece com você? De repente você está fazendo algo ali e a sua atenção, tua cabeça está voando, né? E aí você não sabe onde guardou a tigela, cadê a chave, onde está o controle remoto, aquele relatório. Quer dizer, Giane chegando, tudo bem?
Pequenos acidentes, Laís, exatamente, né? Alguns tropeços, né? Isso acontece porque a tua cabeça está longe, não está em cima do corpo. Você está fazendo uma série de coisas, porém a cabeça não está no aqui e agora e passa, tá? Agora voltando para os sintomas físicos e os sintomas ocultos, como eu estava falando. Bom, sintomas físicos, tremores, né? Tremores. Como tratar? Vou falar já já. Aguenta aí, né? Tremores. Tem a sensação de tremedeira, palpitação, sudorese. Que mais? Tem um sintoma que é muito clássico, que é aqui, ó, um aperto no peito, né? Sabe aquele aperto no peito, uma sensação aqui? Eu costumo falar, ontem me perguntaram se angústia pode ser um sintoma de ansiedade. E eu tenho uma definição de angústia que eu acho que cai bem. E eu acho que sim, em algumas circunstâncias a angústia pode ser caracterizada como um traço de ansiedade. Eu gosto de uma pessoa, eu não lembro quem um dia disse o seguinte, que angústia é a fala entupida, né? É a fala entupida, é a fala que fica presa aqui, né? Angústia também, eu posso até complementar, é o sentimento reprimido. E muitas pessoas reprimem a fala, reprimem esse sentimento, essa emoção que não quer entrar em contato, sabe com o quê? Com a comida, né? A comida abafa aqui, ó, a fala que fica presa. E por isso fica aqui uma sensação de aperto no peito, né? Olá, tudo bem? Fica aqui uma sensação de aperto, de fadiga, o que é muito ruim. A Laísa disse agora há pouco a questão do frio na barriga, né? O frio na barriga também é um sintoma físico. Agora vamos lá. E sintomas ocultos, né? Quais são os sintomas ocultos? Os sintomas ocultos, eu vou me referir aqui. Pessoal, se você está gostando, se está te fazendo sentido, eu vou pedir para você bater na tela. Eu não sei se você é marinheiro de primeira viagem aqui no Periscope, mas se você bater na tela, você vai mandar coraçõezinhos para mim. E é um sinal que está agradando, é um sinal que está te fazendo sentido o que eu estou aqui falando, tá? E se você conhece pessoas, tão como você, outras pessoas, compartilhem também. Para compartilhar, se você não sabe ainda, tem um bonequinho, você vai com o seu dedo ali, bate no bonequinho e vai aparecer compartilhar transmissão. A Laísa está ajudando aí, falando que uma outra alternativa é arrastar a tela, tá? O iPhone eu acho que é de esquerda para direita e o Android eu acho que é de baixo para cima ou de cima para baixo, enfim. E os coraçõezinhos é legal pra gente saber que, enfim, né? Pra gente ficar com um ranking bacana aqui, pra eu saber que vocês estão gostando, né? Mas eu não quero fugir aqui, né, da proposta que é falar dos sintomas ocultos. Eu tô fazendo aqui um mistério, né? Tá oculto por enquanto os sintomas da ansiedade, eu tava me referindo há pouco os sintomas. Legal, vamos compartilhar, gente, vamos compartilhar. Bate o dedinho do bonequinho, compartilhar transmissão, bacana, tá? E dedinho na tela com corações. Vamos saber aí que cor que é o teu coração. Cada um, ó. Tem um azulzinho aí que tá mandando um monte de coração. Verdinho, bacana. Agora, os sintomas ocultos. Sabe qual que é o sintoma número 1? Querer ter o controle das coisas ou das pessoas. Querer ter o controle das coisas ou controle das pessoas. Gente, esse é um sintoma que talvez você possa sim estar padecendo de uma ansiedade, não de uma ansiedade normal, porque tem uma ansiedade que é normal. Ansiedade para ir naquele casamento. A minha mãe acabou de colocar um bolo para assar no forno e eu tô morrendo de ansiedade para comer aquele bolo quentinho, né? Agora, eu tô falando aqui de uma ansiedade que incomoda, que traz prejuízos para sua vida, né? Quem aqui, por exemplo, padece com isso? A Laísa tá me ajudando, ó. Tudo bem, Amanda? Quem aí tem essa dificuldade, né? Ou quando vê, tá querendo ter controle das coisas. Grande Thiago, pessoal do INVS por aqui, coisa boa. Beijo pra você, Thiago. Então vamos lá, né? Me diz, você, por exemplo, tem esse hábito de quando você percebe, você está querendo controlar as situações, você está querendo ter o controle da resposta que a pessoa vai te dar,
Você é o tipo de pessoa que fica na tua cabeça criando diálogo. Bom, se ele me disser isso, eu vou falar isso para ele. Não, eu vou falar que ele chega atrasado. Maíra, tô falando que o Instituto Nacional Vida Saudável está em peso aqui. Os três fundadores, né? Laísa, Tiago e Maíra, sejam muito bem-vindos. Pessoal, muito do bem, né? Para quem não conhece, né? Segue a Laísa Soares aí. O pessoal do NVS faz um trabalho brilhante aqui em prol de uma vida saudável, ajudar as pessoas a emagrecerem, viver bem, né? Ter qualidade de vida, que todos nós certamente queremos e merecemos. Então, o pessoal muito ponta firme do Brasil, aí ó, INVS bombando, coisa boa, coisa boa. E grandes parceiros, né? Uma simpatia aí, pessoal do NVS. Mas então, gente, é perder tempo. A única coisa nessa vida que é possível a gente ter controle, sabe o que é? Os próprios pensamentos. Os próprios pensamentos. E olha que controlar os pensamentos não é nada fácil, né? Controlar os pensamentos é uma atividade que exige bastante esforço de nossa parte. Agora, se você, por exemplo, tem a intenção de controlar situações, se você fica criando diálogos, né, aqueles diálogos internos, você pode estar gastando uma grande energia, você pode estar aumentando o seu nível de estresse, você pode estar criando um buraco tão grande no seu dia, porque você nem está nele, você está morando na tua cabeça, né? Você pode estar, de repente, morando na sua cabeça, não morando na sua realidade, não estando no aqui e agora, e com isso, quando você vê, você pode se tornar até mesmo refém dos seus medos, não é? Muitas pessoas se paralisam e elas não têm a clareza o quanto talvez elas estejam ansiosas, porque elas contam apenas, é taquicardia. Eu sei que quem padece de ansiedade sua as mãos, né? Ficam com as mãos suadas, ou dá tremedeira. Não, mas se você quer controlar, por exemplo, situações, controlar a vida dos outros, eu já vou responder algumas perguntas aqui, tá bom? Eu tô vendo aí que estão me perguntando dos diálogos, né? Eu já vou responder, eu só quero complementar aqui pra gente não ficar mudando o assunto no meio do caminho, eu já respondo as perguntinhas. Aguenta aí, fica aí na sala, manda coraçãozinho aí para que eu saiba que vocês estão curtindo. Agora, para quem tá aqui talvez de primeira vez, eu tô ouvindo aí Himalaia falando que tem que sair, beijo. Himalaia, você pode escutar depois a retransmissão, tá? Fica 24 horas, eu vou deixar aí 24 horas aberto, então compartilha e mesmo depois quem estiver escutando pode ver o replay, exatamente. É o que a Laísa tá falando, pode acompanhar e você pode compartilhar o replay, coraçãozinho também, ó. Pode bater aqui ó, o dedo no meu nariz, no meu queixo, na minha testa, né? Capricha nos corações, manda coração pra tudo quanto é canto, tá? Agora vamos lá, voltando então, né? Muitas pessoas acabam padecendo do sintoma oculto do medo, ficando paralisado no lugar onde está, porque está vivendo dentro da cabeça, porque está aqui, ó, morando nos pensamentos, né? Esses pensamentos, na grande maioria das vezes, são pensamentos negativos, né? São ideias que ficam ali, sabe, de pessimismo, que as coisas não vão dar certo, que amanhã ele vai brigar comigo, que eu não vou ter aquele reajuste salarial, que eu tô correndo o risco de perder o trabalho, porque o Brasil está em crise. E quando você vê, você não está no seu dia de hoje. Você está vivendo aqui dentro, ó, tô mostrando aqui para você. O teu corpo padece porque você está morando aqui dentro da sua cabeça. Você mora aqui e o corpo está sempre no presente. O corpo está sempre no aqui e agora, no dia de hoje. De repente, você está morando na tua cabeça, acreditando nessas historinhas, contando essas historinhas para você, né? E tem uma coisa assim, o que te impede de alcançar o que você quer são as histórias que você conta pra você, né? O Tony Robbins, que é pra mim uma pessoa fantástica, um dos maiores coaches do mundo, se não for o maior, eu acredito sim.
eu pelo menos enxergo o Tony Robbins como o maior coach do mundo. O Tony Robbins, ele diz o seguinte, né, que o que impede a gente muitas vezes de alcançar os objetivos, realizarmos os nossos sonhos mais incríveis, são as historinhas que a gente conta pra gente. E muitas vezes, o que ocorre é o seguinte: a gente mora aqui dentro da cabeça, o corpo que padece, né? Você não está vivendo no aqui e agora e pode estar padecendo desse sintoma oculto do medo, tá? Você pode estar querendo ter o controle das coisas e o controle das pessoas, quando na verdade você está perdendo o controle dos seus pensamentos. Você está virando refém dos seus pensamentos, das suas ideias. E muitas vezes são ideias negativas, né? São crenças limitantes. Eu vou trabalhar aqui com vocês, vou abordar possivelmente na outra semana, vou trabalhar crenças, né? Crenças limitantes. O que impede a gente de alcançar o que a gente quer? Por que a gente não tem os resultados que a gente deseja, né? E tem uma coisa, né, que também é muito considerada, posso falar assim, o sintoma oculto da ansiedade, que muita gente nem reconhece como um sintoma oculto, que é o seguinte: querer corresponder sempre à expectativa externa, né? São pessoas que estão muito mais com a atenção voltada para o meio, para as pessoas, querendo agradar aos outros, passando por cima das suas próprias necessidades. Se você está passando por cima de você mesmo, por cima de você mesma, isso é muito complicado, porque você está valorizando o meio externo, né? Você está querendo agradar os outros, quando na verdade a pessoa mais importante na face da Terra é você. Se você não estiver alinhado com a sua essência, vai ficar muito complicado. Verdade, Laísa? Vai ficar muito complicado, né? Então, em muitas situações, e esses sintomas, sabe, Laísa, as pessoas não sacam não, as pessoas não percebem, porque fica preso no sintoma físico, né? Ou então acha que ansioso é aquele cara que está tomando remédio. É claro, a gente pode falar do transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, né? Onde em algumas circunstâncias, evidentemente, chega num grau tão altíssimo que os prejuízos são tão gigantes que é necessário você ter um acompanhamento psiquiátrico, ter uma intervenção psiquiátrica, ter um acompanhamento psicoterapêutico. Porém, nós, dentro das nossas realidades, a gente pode estar padecendo de uma ansiedade crônica e achando que é normal, que a gente tem que dar conta de tudo. E, no final das contas, a gente acaba tendo prejuízos de ordem física, né? O corpo, evidentemente, padece por conta da cabeça. E também a saúde emocional fica muito prejudicada, né? A qualidade do sono, a insônia que pode vir, a vontade de comer, né? De maneira acelerada, comer muito, né? Enfiar o pé na jaca, né? O conhecido e popular pé na jaca, enfim. Agora, atender às expectativas externas é uma coisa que acontece gigantemente com as pessoas, de uma maneira muito pesada, muito intensa, porque um dos maiores medos das pessoas, assim, todos nós, né, a gente tem uma necessidade muito grande de reconhecimento. Deixa eu tomar uma água. Aqui em São Paulo, não sei onde vocês estão, como está o tempo, mas aqui em São Paulo está precisando de chuva. Porque eu tenho padecido com a minha rinite e a garganta está muito seco. Mas enfim, reconhecimento é uma coisa que vale até mais que dinheiro, né? Tem algumas pesquisas, alguns estudos que apontam que as pessoas querem muito mais serem reconhecidas, amadas, admiradas, queridas, do que propriamente ganhar dinheiro. E muitas pessoas, muitas até mesmo, já estão com os quilos a mais e elas já estão passando por cima de si mesmas. Elas já estão negando o próprio corpo, né? E evitar o contato com o próprio corpo já aumenta a ansiedade, porque o corpo está sempre no presente. O meu corpo está aqui, ó, no hoje, aqui agora, nesse scope com vocês, tá no hoje. A minha cabeça tá aqui também, contigo. Mas tem gente que pode estar do outro lado e tá com a cabeça, eu tenho que levar a criança na escola, eu tenho que passar no mercado, tenho que pagar aquela conta, aquele relatório eu não fiz, né? Ou tá com a cabeça no passado. Enfim, agora, veja só.
Se você, por exemplo, está evitando o contato com o teu corpo, se você está passando por cima das suas necessidades, você pode estar colaborando para você estar ainda mais ansioso, enfim, tá com mais sintomas aí presentes de ansiedade, tendo mais prejuízos nas suas relações sociais, aumentando até mesmo a tua baixa autoestima, sabe assim? A autoestima pode parar lá no chão em decorrência disso, né? Então, o que eu falo muitas vezes é o seguinte: as pessoas, elas começam a negar o seu próprio corpo. Especificamente aqui eu estou falando de quem está com os quilos a mais, né? Já que as pessoas, a grande maioria delas que me seguem, justamente me seguem porque eu sou coach especialista em emagrecimento definitivo e tenho ajudado centenas de pessoas a emagrecer de forma definitiva, liquidando de vez com essa história do efeito sanfona. Uma vez que você identifica causas emocionais e psicológicas que estão por trás, você consegue manter o peso desejado. Em outras palavras, manter o peso ideal, ter o corpo desejado, né? Agora, o que é mais importante nessa hora toda, nesse momento, né, nesse contexto todo, é você respeitar as suas necessidades, você, por exemplo, atender às suas expectativas e não ter uma hipervalorização do meio externo, com medo da repulsa, com medo de ser renegada. E tem muita gente que tem dificuldade de falar não. Quem aqui tem dificuldade de falar não? Escreve eu. Quem tem dificuldade para falar não, né? Pois é. É bem comum. Laísa, Sandro, dificuldade para falar não, né? O Steve Jobs, ele falava que foco é falar não, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue falar um não para o outro e pense o seguinte, né? Cada não que você consegue falar para o outro é um sim que você fala para você, né? E, puxa, agora, se você está falando um sim para uma coisa que você não está afim, que não tolera, que não te agrada, você está passando por cima da sua essência, né? Você está se corrompendo, você está se sentindo mal, né? O teu momento presente, pode ser que você está pegando mais uma atividade para fazer, teu dia vai ficar mais cheio ainda, você não vai ter tempo para descansar, para curtir tua família, para, enfim, praticar o teu hobby, teu momento de lazer. E muitas pessoas não conseguem falar não justamente porque tem o medo da rejeição, né? Então, veja só, em muitas circunstâncias, esse é um sintoma oculto da ansiedade. Você, por exemplo, pode ter dificuldade de falar não, um sintoma oculto. Você pode, por exemplo, querer ter o controle externo, controle das situações, ficar planejando aqui historinhas na cabeça de como vai falar, mas se ele me disser isso, eu respondo aquilo. E com isso, você pode estar muito mais com a sua cabeça no futuro, né? E o futuro é uma construção da nossa imaginação, né? O futuro, o que é o futuro? Tudo acontece no presente, né? Futuro, amanhã. Amanhã, quando eu estiver fazendo aqui o próximo scope, vai ser presente, né? Tudo acontece no aqui e agora. O corpo está no presente, né? Agora, as pessoas muitas vezes ansiosas, elas são ansiosas até mesmo porque elas querem agradar os outros, né? Elas querem estar ali agradando os outros, correspondendo às expectativas externas, com medo de serem rejeitadas, passam por cima de suas essências. Uma coisa muito triste de algumas pessoas que enfim, me procuram querendo ajuda para emagrecer, querendo ser atendida por mim, são pessoas que falam assim: Cíntia, eu nem sei quem eu sou. Olha que triste, você que está me ouvindo. Cíntia, eu nem sei quem eu sou. Porque eu quero agradar meu pai, eu quero agradar meu marido, eu passo por cima das minhas vontades, das minhas necessidades pelos meus filhos. E nessa história, eu já nem sei, porque eu tô sempre com um, com o outro, agradando, eu não consigo falar não. E aí, gente, emagrecer nessa hora, né? Emagrecer deveria ser escrito com S, emagrecer. Você tem que ser você para emagrecer definitivamente.
Porque quando você for você, você vai estar alinhada com a sua essência, com seus traços de personalidade, com seus desejos, com as suas necessidades. E aí emagrecer vai ficar uma coisa muito mais fácil. Não vai ficar penoso, sofrido, arrastado. Não, 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 tá? Então aqui vale a pena você considerar também esse emagrecer, Tem que ser você. Muita gente não consegue emagrecer porque está carregando alguns pesos, né? O peso que você pode estar carregando, você que está com quilos a mais aí me escutando, esse peso de repente não é teu. É porque você tem dificuldade de falar não. Então começa a pesar um monte de coisa nas suas costas. Você está carregando aqui, ó, um monte de coisa. Você abraça o mundo, né? E aí, vamos lá. Se você está comendo o pão que o diabo amassou na tua vida, aí quando a pessoa vai enfiar o pé na jaca e vai buscar no chocolate, no sorvete, no biscoito, né? Uma satisfação, um preenchimento maior. Então, veja só, se você não estiver preenchendo a tua vida com coisas que te dê prazer, se você não estiver preenchendo o seu ser, você vai querer preencher a tua vida com comida. E eu falo o seguinte, né? Comer, tem gente que come para alimentar a alma e não comer para nutrir o corpo. E é nessa hora que a gente está falando aqui do excesso de peso, dos episódios de compulsão alimentar, não é? Então, assim, esse é um aspecto oculto que vale a pena você pensar se você também padece com ele, né? Querer agradar os outros, querer ter o controle externo, querer controlar as situações, ter dificuldade de falar não, abraçar o mundo, atender às expectativas, né? Esses sintomas, eles são muito danosos, assim, causa mal-estar, mexe com o teu psicológico, deixa você estressado, você estressada, né? Acontece com vocês isso daí, gente? Né? Esses sintomas ocultos, vocês carregam isso no seu dia a dia, né? É uma coisa que acontece? Conta pra mim, ou será que eu tô falando aqui alguma bobeira, né? Acontece só comigo? A Dalva. Tudo bem, Dalva? Que legal que você tá por aqui. Gisele, Sandro, Agora, como que a gente pode resolver isso, né? Eu vou falar aqui agora algumas maneiras, o Sandro... vou dar algumas dicas rápidas. Miriam, pois é. Vamos lá, pessoal, eu vou dar algumas dicas rápidas aqui de como você pode reduzir esses sintomas da ansiedade. Especialmente esses sintomas ocultos, né? Quais são os caminhos que talvez existam que você mesmo pode praticar, desenvolver esse hábito. Quer saber, Gisele? Vou te contar. É claro que se você fizer uma psicoterapia, vai ajudar. É claro que existem algumas alternativas, né? Outras terapias holísticas também, terapias complementares que ajudam. Mas aqui eu quero te dar uma dica rápida, prática, para que você mesmo comece a promover mudança na tua vida. Atividade física. Faça uma simples caminhada. Pegue o seu cachorro, vai dar uma volta no teu bairro. Atividade física é fantástica para reduzir os níveis de ansiedade. Porque a atividade física te permite que você entre em contato com o teu corpo. Você vai perceber a tua respiração, teu corpo, né? A musculatura vai sentir, né? Vai ter uma fadiga muscular, vem aquela sensação boa depois, né? Aquela liberação gostosa das endorfinas. Por exemplo, se você está dando uma volta no seu bairro com o seu cachorro, se você está fazendo uma simples caminhada, libere os seus sentidos, né? Libere os seus sentidos. O que eu quero dizer libere os seus sentidos? Olhe, esteja conectado com o presente. A cabeça começou a voar, opa, tô aqui andando na rua, perceba a árvore se está florida ou se as folhazinhas estão secas, sinta o chão que você pisa, escute os barulhos, né? Tem passarinhos, né? Esses dias eu ouvi falando o seguinte, é tão triste porque São Paulo, né? Eu moro em São Paulo e muita gente fala, é buzina, é ruídos, é barulhos e papapá. Gente, mas em São Paulo tem passarinho também.
E quando eu me concentro, quando eu estou no aqui e agora, eu consigo ouvir os passarinhos cantando, né? Pobrezinhos vivem aqui no meio dessa poluição, mas tem os passarinhos, né? Então, que você possa dar vazão para a percepção dos seus sentidos, né? Então você vai tomar uma água, sinta sua mão segurando, ó, segurando o copo. Não vai no automático. É necessário sair do automático. Isso depende de você, né? Então saia do automático. Pega o copo, sente, ó, tá geladinho. Sinta a água na sua boca, né? Molhou os lábios. Não é tomar água pensando na conta que tem para pagar. Quando for tomar água, toma água. Né? É uma coisa simples. Você vai sair do automático e quanto mais você fizer, é treino. É igual andar de bicicleta. É igual quando começa a dirigir. Você tira a CNH, você sai sem prática nenhuma da autoescola. Pode ter o documento na mão, está habilitado para dirigir, mas é a buzinada, é deixar o carro morrer que vai ajudar você a ter a prática, a experiência de dirigir com tranquilidade em qualquer lugar. Mas é prática, é treino. Então, da mesma maneira, sinta a roupa, né? Sinta onde você está sentado. Escute os ruídos. Sinta os aromas, os cheiros. Isso está sempre no presente. É um mega treino, Amanda, né? A respiração. Muita gente tá com um alto grau de ansiedade, a respiração tá curta e nem percebe, né? E a respiração fica curta, a oxigenação do cérebro fica limitada, você pode ter dores de cabeça, de base tensional, e essa tensão pode ser justamente por conta de um grau exagerado de ansiedade, e a respiração fica curta, falta oxigênio na cabeça, no cérebro. Dor de cabeça, dificulta a concentração, pensamento, né? Fica confuso, enfim. Meditação, como disseram aqui, é excelente, né? A meditação ajuda muito, porque para meditar tem várias alternativas, tem várias formas de meditação, evidente. Mas a meditação te traz para o presente. E se você estiver no presente, você reduz drasticamente os níveis de ansiedade, né? É uma maneira de você trabalhar você mesma em contato com o teu corpo, aceite o teu corpo, vai sair para dançar, né? Você quer coisa melhor do que sair para dançar? É uma atividade que você pode fazer. Agora, muita gente acha mais prático, por exemplo, ir tomar remédio, né? Vai tomar remédio, zumba, né, Gisele? Vamos chacoalhar o esqueleto, vai sair para dançar, vai fazer alguma coisa nesse sentido. Às vezes, ter um simples bichinho dentro de casa, ter um pet, ajuda muito, né? Alguns hospitais, eu acho que uma grande maioria dos hospitais, enfim, não sei se uma grande maioria, mas alguns hospitais permitem, por exemplo, algumas ONGs, né, pessoas que fazem trabalhos voluntários, levar animais em horário de visita. Porque os bichinhos trazem as pessoas para o presente, né? Então tem cachorrinhos que são adestrados para fazer visitas em hospitais onde tem pacientes da oncologia, né? Crianças com câncer, porque o bicho está sempre no presente, o animal, né? Os únicos seres que sabem que um dia vai partir desse mundo são os seres humanos. E os bichinhos, eles vivem, eles simplesmente vivem. A gente sofre de ansiedade porque a gente sabe que tem um amanhã, né? Os bichinhos não sabem, eles vão vivendo. E os bichinhos são ótimos para trabalhar tanto com pessoas que talvez possam estar deprimidas, tristes, desanimadas e sem energia, bem como pessoas ansiosas, né? Porque o bicho está no presente, acariciar um cachorrinho, brincar com um gato. Eu tenho 2 gatos, a Catarina e o Antônio, e assim, nossa, dias que assim, eu tô estressada, dias que eu tô com um pico de ansiedade, não tem coisa melhor, senta no chão, brinco com os meus gatinhos, faço carinho, jogo bolinha de papel que eles adoram, porque daí eu tô com a cabeça no presente, né? Então se você tem um animalzinho, ou se você não tem, talvez seja interessante ter um cachorro, um gato, um passarinho, não sei, ajuda a reduzir a ansiedade. Agora toma cuidado com a tua cabeça, viu? Toma com a tua cabeça. Se voar muito,
Se voar muito, você vai estar vivendo mais no futuro, e o futuro é uma fantasia, tudo acontece no presente. Você está morando aqui na cabeça, ó, e quem pode estar padecendo é o corpo, né? Quem pode estar padecendo é o corpo, tá? Então, assim, quero saber o que você achou dessa nossa conversa. Baixa aí na tela, quero ver os coraçõezinhos. Se você gostou, são dicas simples, práticas, né? O objetivo aqui é bater um papo de maneira bem informal e que você possa praticar na tua vida, né? Eu não sei se todo mundo aqui me conhece. Tem alguém aqui que não me conhece, que está me vendo de primeira vez? Eu deveria ter feito essa pergunta no início, eu me empolguei falando de ansiedade, eu acho que eu nem me apresentei. Pois é, gente, eu sou psicóloga, tá? Eu sou psicóloga aí com mais de 20 anos de experiência em psicologia clínica. Sou coach especialista em emagrecimento, né? Sou master em programação neurolinguística. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, procura no Google O Segredo do Emagrecimento.com.br ou Cíntia Seabra, né? Se você der um Google Cíntia Seabra, vai aparecer um monte de coisa relacionada a emagrecimento. Legal saber que vocês curtiram, pessoal. É importante saber que vocês curtiram, que vocês estão gostando. E amanhã eu vou dar sequência, amanhã a gente encerra essa sequência sobre ansiedade. Desde segunda-feira eu estou falando aqui de maneira simples, bem informal, né? É uma maneira que eu estou achando para contribuir para esse mundo ficar melhor. Então, se você gostou, convida o teu pessoal para seguir. A minha intenção é todos os dias estar aqui batendo um papo, né? Semana que vem vai ser uma outra sequência de tema, já que amanhã eu estou encerrando a ansiedade. Vou entrar numa outra temática. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo carinho, pelo elogio. E a intenção é formar uma rede do bem, né? É uma rede do bem, uma corrente do bem. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, busque por Cíntia Seabra no Google, ou então vá até o meu site, o segredo do emagrecimento.com.br, tá? Sandro, quais serão os outros temas? Rapaz, eu vou trabalhar tanta coisa aqui. Eu quero falar sobre crenças limitantes, né? Que nada mais, nada menos são as historinhas que a gente conta pra gente, que atrapalha a gente a alcançar o que a gente quer nessa vida. A gente tem sonho, a gente quer brilho nos olhos, quer sorriso largo na boca. Só que às vezes a gente tem medos, né? Medos que nos paralisam, que impedem a gente sair da zona de conforto. E quando vê, a gente fica no meio de um monte de lamúrias, reclamando da vida, e não consegue ter muito resultado, desenvolvimento, prosperidade, crescimento. Então eu gosto muito de trabalhar esse tema crenças. Virar uma chave na cabeça, sair do quadrado e realmente dar passos com firmeza, sentindo o chão que está pisando, em prol do alcance de um objetivo, realização de um sonho. Seja desde encontrar uma namorada, comprar um carro, falar em público, né? A gente tem ideias, a gente tem pensamentos, a gente carrega algumas convicções que pode estar atrapalhando a gente. Todos nós temos, né? Basta você pensar em alguma coisa que você quer que você não alcançou ainda. Por que você não alcançou? A historinha que você contar pra você, porque você não alcançou, pode ser uma crença limitante. Pode ser uma ideia que você carrega e que justamente por você carregá-la, pode estar te atrapalhando, né? Então, pessoal, coraçõezinhos, por favor. Recomenda aí, né, o pessoal, quem você conhece. Vamos construir aqui uma rede do bem, né? Vamos deixar esse mundo melhor. A minha proposta é juntos por um mundo mais leve, né? Aqui eu tô falando uma vida leve. E quando a gente tem uma vida leve, é consequência ter um corpo magro, né? Então, primeiramente, para a gente pensar no emagrecimento definitivo, é fundamental que você tenha uma vida leve. E quando você tem uma vida leve, o corpo magro vai ser consequência, né? Vai ser muito mais fácil. Tá bom? Ó, um beijo para vocês. Obrigada demais aqui pela presença. Fiquei mega feliz de ver o pessoal do INVS, Laísa Soares, Tiago e a Maíra. Pessoal, quem tá querendo aí, ó, dicas, sabe? O pessoal é ponta firme, gente do bem mesmo. E NVS, conhece o trabalho aí dessa turminha, que é o pessoal que está contribuindo assim, de coração aberto
para esse mundo ficar melhor, tá? Um grande beijo, Andréia Corpes, minha querida amiga aqui. Valeu, Laísa. Vocês que são especiais, tá? Ó, beijo grande em todos e amanhã, sexta-feira, vamos continuar mais um tiquinho essa prosa sobre ansiedade, para assim você viver bem e ter uma vida mais leve já no feriado que tá chegando aí, não é? Beijo grande, tchau, tchau!